Oracão de cura milagrosa ao bem-aventurado Carlo Acutis para total renovação divina. Ele cura os corações despedaçados e cuida das suas feridas. Salmo 147, 3. Mas eu lhe restaurarei a saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Jeremias 30, 17. Entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Tiago 5, 14 a 15. Pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15, 26. Pai Celestial, viemos a Ti em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, e pedimos que o Espírito Santo preencha este espaço sagrado agora mesmo. Que cada olho que assista a este vídeo e cada coração que escute estas palavras sinta o calor da Tua presença. Tu és um Deus que vê, e um Deus que cura, e um Deus que restaura o que foi quebrado. Não viemos com palavras perfeitas ouvidas sem manchas. Viemos como somos, carregando nossas feridas, nossas necessidades e nossas esperanças mais profundas. Espírito Santo, move-te através de cada palavra desta oração, que ninguém saia deste momento da mesma forma que chegou. Toca o corpo que está doente, acalma o espírito que está perturbado e renova a alma que se cansou de esperar. Deus Pai, Tu que criaste o mundo com uma única palavra, profere cura sobre a vida de cada pessoa que assiste. Profere renovação, profere restauração, profere o impossível à existência. Invocamos a misericórdia de Deus, essa misericórdia que se renova a cada manhã, essa misericórdia que não conta nossos fracassos, mas levanta nossos rostos em direção ao céu. Senhor, e ouve a oração em cada língua e em cada coração hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Há um jovem no céu que nunca envelheceu. Ele morreu aos 15 anos de idade, no ano de 2006, de uma forma rara e agressiva de leucemia. Ele não morreu amargurado. Ele não morreu com medo. Ele morreu como viveu, com os olhos fixos em Jesus, com a Eucaristia no centro do seu mundo e com amor por cada alma que encontrou. O seu nome era Carlo Acutis e, em 10 de outubro de 2020, na Grande Basílica de São Francisco de Assis, na Úmbria, Itália, o Papa Francisco elevou-o aos altares da Igreja como bem-aventurado Carlo Acutis, o primeiro millennial a ser beatificado pela Igreja Católica. Muitas pessoas perguntam, por que rezar a Carlo Acutis? Por que trazer a sua doença, o seu sofrimento? Ou na sua situação impossível a este jovem que passou a maior parte da vida num computador, que gostava de futebol e videojogos, que tinha um carinho por gatos de rua, que vestia a mesma camisola com capuz e calças de ganga para a missa? A resposta é simples e deslumbrante, porque Deus o escolheu. Deus olhou para a vida comum de um adolescente italiano e encontrou algo tão extraordinário, tão santo, tão radiante de graça, que colocou Carlo diante do mundo inteiro como um sinal do que significa estar vivo em Cristo. E os milagres surgiram. Surgiram para pessoas que não tinham mais a quem recorrer. O primeiro milagre verificado que abriu o caminho para a sua beatificação envolveu uma criança brasileira chamada Mateus, que foi curada de uma doença pancreática grave e mortal depois de a sua família rezar a Carlo Acutis. Os médicos não tiveram explicação. A doença desapareceu. A igreja investigou, os teólogos examinaram, os médicos deram o seu testemunho e Roma declarou: isto é um milagre. Um segundo milagre, envolvendo uma jovem da Costa Rica que foi curada de uma lesão cerebral grave, abriu a porta para a sua próxima canonização. Estas não são histórias da Idade Média. São curas dentro da memória viva, verificadas pela medicina moderna, confirmadas pela autoridade máxima da Igreja. E por isso hoje, com fé e urgência, trazemos a nossa oração ao bem-aventurado Carlo Acutis. Colocamos diante dele a dor que nenhum médico conseguiu curar totalmente, a situação que ainda não cedeu ao esforço humano, a ferida que se recusou a fechar. Vimos pedir-lhe que leve as nossas necessidades perante o trono de Deus, porque é isso que os santos fazem, eles intercedem.
Eles carregam as nossas orações como velas para a luz da presença de Deus e seguram-nas ali até que Deus responda. Esta oração é para si. Quem quer que seja, onde quer que esteja a assistir. Se está doente e precisa de cura, esta oração é para si. Se o seu corpo está a lutar e o seu espírito está exausto, esta oração é para si. Se já rezou antes e sentiu que o céu estava em silêncio, fique conosco. Porque o silêncio de Deus nunca é o mesmo que a ausência. Ele está a agir, mesmo agora, mesmo na espera. Pense por um momento no que significa Deus ter escolhido Carlo Acutis. Não um papa, não um teólogo com uma biblioteca de escritos e décadas de ministério. Deus escolheu um rapaz com um portátil, um par de calças de ganga e um amor inabalável pelo Santíssimo Sacramento. E ele escolheu alguém que apanhava o autocarro para casa depois da missa todas as manhãs, que ajudava os sem-abrigo nas ruas de Milão, que passava o tempo livre a construir uma exposição digital sobre milagres para que o resto do mundo pudesse saber o que Deus tinha feito. Deus está sempre a fazer isto, escolhendo o vaso inesperado, usando o comum para carregar o extraordinário. E isso deve dar a cada pessoa que assiste a isto um profundo sentido de esperança. Porque se Deus pode agir através de um rapaz de 15 anos com um computador, Ele pode certamente agir através da situação que traz a esta oração hoje. Também precisamos de compreender algo sobre a forma como Carlo rezava. Ele não tratava a oração como um dever religioso a ser cumprido e posto de parte. Ele tratava-a como uma conversa viva. E uma comunhão contínua com a pessoa de Jesus Cristo. Ele escreveu uma vez: estar sempre unido a Jesus. Este é o meu projeto de vida. Não um programa de atividades. Não uma lista de atos virtuosos. Uma pessoa, Jesus. E foi dessa proximidade com Jesus que a sua santidade cresceu, que a sua caridade fluiu, que a sua intercessão agora nos alcança do céu. Quando traz a sua oração a Carlo Acutis hoje, não está a apelar a uma figura distante. Está a apelar a alguém que passou cada dia da sua vida a praticar a mesma coisa que está agora a fazer na eternidade. Estar perto de Jesus e falar com Ele em nome das pessoas que ama. Há mais uma coisa que precisa de saber. A mãe de Carlo, Antonia Salzano, falou longamente sobre a transformação que testemunhou no seu filho. Ela descreveu como, mesmo em criança, ele parava diante do sacrário nas igrejas e simplesmente ficava, sem se mexer, sem se agitar, apenas presente, como se pudesse ver o que os outros não viam. Quer tenha sido um dom místico especial ou simplesmente o fruto de um amor extraordinário, o que importa é isto. Quando Carlo fala com Jesus em seu nome, ele fala como alguém que o conheceu intimamente. Ele não é um estranho que se aproxima de um trono. Ele é um amigo a falar com um amigo. Se está a confiar em Deus para algo hoje, uma cura, um milagre, uma renovação, tire um momento agora para gostar deste vídeo, partilhá-lo com alguém que precise de o receber e subscrever para que orações como esta continuem a chegar-lhe. Alguém na sua vida precisa disto hoje. Deixe Deus usá-lo para chegar a essa pessoa. Carlo Acutis nasceu em Londres a 3 de maio de 1991. É de pais italianos, Antonia Salzano e Andrea Acutis, que logo regressaram a Milão, onde Carlo cresceu. Desde o início, as pessoas que o conheciam sentiam algo diferente nele. A sua mãe, que por admissão própria não era profundamente religiosa quando Carlo nasceu, diria mais tarde que foi o seu filho que a levou a Deus, e não o contrário. Carlo começou a frequentar a missa regularmente aos 7 anos, após receber a sua primeira comunhão. A partir desse dia, a Eucaristia tornou-se o fogo central de toda a sua vida. Ele disse uma vez algo que fez parar todos os que o ouviram. Ele disse: "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Não uma metáfora, não uma expressão poética. Para Carlo, isto era a realidade vivida. Ele recebia a Eucaristia todos os dias. E chamava-lhe o seu pão cotidiano no sentido mais literal. O corpo e o sangue de Jesus Cristo, presente na hóstia consagrada, sustentando-o, transformando-o, fazendo dele quem ele era. Passava longas horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento, silencioso e atento,
como se estivesse a conversar com um amigo. Porque estava. Dizia às pessoas que o ouviam: todos podemos ser santos, mas precisamos de o querer. Contudo, Carlo não era um rapaz isolado num mosteiro. Ele estava plenamente presente no mundo. Amava apaixonadamente o futebol. Jogava videojogos. Tinha um dom para a tecnologia e usou-o ao serviço da fé. Criou um website catalogando milagres eucarísticos de todo o mundo, e esta exposição foi desde então exibida em mais de 1.200 locais em 150 países. Pense nisso por um momento. Um rapaz adolescente, usando o seu portátil, estendeu o conhecimento dos milagres de Deus a milhões de pessoas em 6 continentes. Transformou os seus dons comuns em instrumentos extraordinários de evangelização. Vestia roupas simples. Dizia à mãe para não gastar dinheiro em marcas de luxo, porque os pobres precisavam mais. Foi voluntário numa cantina social em Milão. Fez amizade com os solitários e os marginalizados. Assegurou-se de que as crianças imigrantes do seu bairro soubessem que eram amadas. Não havia nada de performativo em nada disso. Nenhum desejo de ser visto, nenhum orgulho espiritual. Era simplesmente um rapaz apaixonado por Deus, e esse amor transbordava dele em todas as direções. Quando foi diagnosticado com leucemia aos 15 anos, a sua primeira resposta não foi raiva ou desespero. Ele ofereceu o seu sofrimento a Deus. Disse que oferecia todo o seu sofrimento ao Senhor pelo Papa e pela Igreja. Recebeu o diagnóstico numa sexta-feira e morreu no sábado seguinte, 12 de outubro de 2006, o dia da festa de Nossa Senhora do Pilar, uma festa mariana. Mesmo na sua morte, o céu parecia estar a falar. Foi sepultado na pequena cidade de Assis, a casa de São Francisco, a seu pedido. O seu corpo permanece lá hoje, incorrupto num relicário de vidro no Santuário do Despojamento, e milhares de peregrinos viajam para o visitar todos os anos. O seu rosto está pacífico, as suas mãos estão cruzadas. Ele parece, para quem o vê, um rapaz que simplesmente adormeceu. A Igreja chama a isto um sinal, e os fiéis acreditam. Deixe essa imagem repousar no seu coração por um momento. Um jovem mal chegado à adolescência e deitado numa urna de vidro numa das cidades mais sagradas da cristandade, com peregrinos de todas as nações da terra a parar para rezar ao seu lado. Mulheres idosas com terços, jovens que se tinham afastado da fé e voltaram. Pais carregando crianças doentes, médicos que tentaram tudo, pessoas a quem disseram que não havia esperança. Todos vêm, todos se colocam diante de Carlo e dizem, na sua própria língua, à sua maneira: por favor, reza por mim. E então algo acontece. Algo que nem sempre pode ser medido ou explicado, mas algo real. A fé levanta-se, a paz chega, e por vezes, milagrosamente, inegavelmente, o corpo cura-se. O que torna a intercessão de Carlo tão particularmente convincente para as pessoas de hoje, para as pessoas agora no século XXI, é que ele compreendeu a solidão desta era. Cresceu rodeado de ecrãs e redes sociais e o ruído constante de um mundo hiperconectado, e no entanto escolheu o silêncio interior. Escolheu a profundidade em vez da distração. Escolheu o sacrário em vez do que estava na moda. Fez essa escolha deliberadamente, alegremente, dia após dia. E porque ele compreende o mundo em que vive, a ansiedade, a desconexão, a dificuldade de manter a fé numa cultura que constantemente o afasta dela. A sua intercessão encontra-o exatamente onde está. Não precisa de ser um católico perfeito. Não precisa de ter ido à missa todos os domingos sem falta. Não precisa de ter a sua teologia exatamente certa. Precisa apenas de o chamar com um coração sincero. Isso é suficiente. Uma palavra sobre cura, renovação e o que Deus pode fazer. Abra o Evangelho de Lucas, capítulo 5, começando no versículo 12. Aqui lemos: estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Quero, disse ele, ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Leia estas palavras novamente.
O homem não veio a Jesus com uma oração perfeita. Não chegou com credenciais teológicas. Veio coberto pela sua doença, completamente exposto, completamente desesperado, e disse simplesmente: se quiseres. Reconheceu que Jesus tinha o poder. Deixou a vontade nas mãos de Deus. E Jesus, que poderia tê-lo curado à distância, que poderia ter dito uma palavra sem lhe tocar, estendeu a mão e tocou-lhe. Jesus tocou o que era intocável. Jesus colocou a sua mão no lugar que todos os outros evitavam e tornou limpo o que o mundo tinha declarado permanentemente impuro. Isto não fala exatamente sobre onde você está? O lugar no seu corpo, na sua vida, na sua situação que as pessoas lhe disseram estar além de reparação? Jesus não tem medo disso. Ele não é repelido pelo diagnóstico, pelos resultados dos exames, pelos anos de sofrimento. Ele estende a mão, ele toca, ele cura. E ele diz: quero. Mas há algo nesta passagem que não devemos ignorar. Jesus não se limitou a proferir a cura à distância. Ele tocou o leproso. Na cultura daquele tempo, tocar num leproso tornava-o cerimonialmente impuro, quebrava o código religioso. E Jesus tocou-lhe de qualquer forma, porque o amor não para no limite do que é aceitável, seguro ou confortável. O amor atravessa, o amor alcança, o amor toca o que todos os outros recuaram. E nesse é o Jesus que está disponível para si agora mesmo. Não uma divindade distante e desinteressada contando os seus débitos e créditos morais. Um Jesus que atravessa todas as fronteiras para alcançar a pessoa à sua frente. Um Jesus que vê a sua condição, total e completamente, e não tem medo dela. E sabe o que aconteceu após a cura? O homem que tinha sido intocável toda a sua vida, que tinha vivido fora da comunidade, que talvez tivesse esquecido o que era ser abraçado, esse homem foi restaurado, não apenas a saúde, mas a comunidade. Jesus disse-lhe para ir mostrar-se ao sacerdote, o gesto exigido pela lei de Moisés para certificar uma cura e restaurar alguém plenamente à vida social. Jesus não consertou apenas o corpo, restaurou a pessoa inteira ao lugar onde ela pertencia. Esse é o tipo de cura que Deus faz, cura total. Na cura que o devolve à vida que deveria viver. Pense no que a restauração total significa para si. Não se trata apenas de um corpo que recupera a sua força anterior. Trata-se de as relações que o sofrimento desgastou serem reparadas. Trata-se de a alegria que a doença lhe roubou ser devolvida. Trata-se de o propósito que a dor obscureceu tornar-se visível novamente. Deus não lhe devolve meramente o que tinha antes. Ele dá-lhe mais. Ele acrescenta profundidade onde havia apenas superfície. Ele acrescenta compaixão onde havia apenas azáfama. Ele acrescenta fé onde havia apenas suposição. A pessoa que sai do outro lado de uma cura divina não é meramente uma versão restaurada de quem era antes. É alguém transformado. Alguém que agora carrega no seu corpo a evidência do que Deus pode fazer e que passará o resto da vida a contar a história. Mas há algo nesta passagem que não devemos ignorar. Jesus não se limitou a proferir a cura à distância. Ele tocou o leproso. Na cultura daquele tempo, tocar num leproso tornava-o cerimonialmente impuro, quebrava o código religioso, e Jesus tocou-lhe de qualquer forma, porque o amor não para no limite do que é aceitável, seguro ou confortável. O amor atravessa, o amor alcança, o amor toca o que todos os outros recuaram, e esse é o Jesus que está disponível para si agora mesmo. Não uma divindade distante e desinteressada, contando os seus débitos e créditos morais. Um Jesus que atravessa todas as fronteiras para alcançar a pessoa à sua frente. Um Jesus que vê a sua condição, total e completamente, e não tem medo dela. E sabe o que aconteceu após a cura? O homem que tinha sido intocável toda a sua vida, que tinha vivido fora da comunidade, que talvez tivesse esquecido o que era ser abraçado, esse homem foi restaurado. Não apenas a saúde, mas a comunidade. Jesus disse-lhe para ir mostrar-se ao sacerdote, o gesto exigido pela lei de Moisés, para certificar uma cura e restaurar alguém plenamente à vida social. Jesus não consertou apenas o corpo, restaurou a pessoa inteira ao lugar onde ela pertencia. Esse é o tipo de cura que Deus faz. Cura total.
Cura que o devolve à vida que deveria viver. Pense no que a restauração total significa para si. Não se trata apenas de um corpo que recupera a sua força anterior. Trata-se de as relações que o sofrimento desgastou serem reparadas. Trata-se de a alegria que a doença lhe roubou ser devolvida. Trata-se de o propósito que a dor obscureceu tornar-se visível novamente. Deus não lhe devolve meramente o que tinha antes. Ele dá-lhe mais. Ele acrescenta profundidade onde havia apenas superfície. Ele acrescenta compaixão onde havia apenas azáfama. Ele acrescenta fé onde havia apenas suposição. A pessoa que sai do outro lado de uma cura divina não é meramente uma versão restaurada de quem era antes. É alguém transformado. Alguém que agora carrega no seu corpo a evidência do que Deus pode fazer e que passará o resto da vida a contar a história. Mas vamos ainda mais fundo, porque a cura verdadeira, não é apenas sobre o corpo. Quando a Bíblia fala de renovação e restauração, fala de algo muito mais total. Considere Isaías 43, 18 a 19, onde Deus diz: esqueçam as coisas passadas, não vivam no passado. Vejam, e estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. Deus não se limita a reparar. Ele faz novo. Ele não remenda a ferida. Ele transforma a vida. Ele não o devolve aonde estava. Ele leva-o a algum lugar onde nunca esteve. Total renovação divina. Essa frase merece repousar consigo. Como seria a sua vida se Deus a renovasse? Totalmente. Não parcialmente, não quase, não na maior parte. Totalmente. O corpo restaurado à saúde. O espírito levantado do peso do luto e da ansiedade. As circunstâncias que pareciam permanentes, subitamente movidas. A porta que parecia selada, aberta. A relação que parecia irreparavelmente quebrada, reparada. As finanças que pareciam catastroficamente perdidas, recuperadas. Isto é o que significa a total renovação divina, e não é fantasia. É o testemunho de milhares e milhares de almas através dos séculos que confiaram em Deus, exatamente no momento em que confiar parecia menos razoável. Romanos 8:11 diz-nos: e, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Leia isto com atenção. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitou-o da própria morte. Esse Espírito habita dentro de cada crente batizado. Esse Espírito não é contido pela doença. Esse Espírito não é bloqueado pelo diagnóstico. Esse Espírito pode dar vida aos corpos mortais, agora mesmo, aqui mesmo, no meio do que quer que esteja a passar. Não está sozinho nisto. O próprio poder da ressurreição está disponível para si. E o Salmo 103, 2 a 4, um salmo que deveria estar nos lábios de cada pessoa que já sentiu as suas forças a falhar, diz: bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida do buraco e o coroa de amor e compaixão. Todas as suas doenças. Não algumas, não as menores, não as tratáveis. Todas. A palavra de Deus não gagueja neste ponto. O Deus a quem servimos é um Deus que cura. A cura está na sua natureza, no seu nome, na sua aliança. Ele chamou-se a si mesmo de Jeová Rafá, o Senhor que cura. E esse nome nunca expirou. Há um momento no ministério de Jesus, registrado no capítulo 9 de Mateus, que merece ser lido devagar. Um dirigente aproximou-se e ajoelhou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Enquanto Jesus ia a caminho, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, aproximou-se por trás dele e tocou na borda do seu manto. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e viu-a. Disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. E a mulher ficou curada naquele momento.
Depois de chegando à casa do dirigente, Jesus pegou na menina pela mão e ela levantou-se. 2 curas numa única passagem. 2 situações completamente diferentes. Uma instantânea, uma envolvendo a própria morte. Uma pública, uma privada. Uma num toque por trás, uma num ato deliberado de comando. E Jesus lidou com ambas sem hesitação, sem esforço, sem qualquer sentido de que uma fosse mais difícil que a outra. Aqui está a pergunta que essa passagem levanta para si hoje. Qual dessas 2 pessoas é você? É a mulher que sofre há 12 anos, que esgotou todos os recursos, que silenciosamente se aproximou de Jesus, esperando que, se apenas o alcançasse, ficaria bem? Ou é o dirigente, vendo alguém que ama jazendo nas garras de algo que parece final, e ainda assim, indo até Jesus e ajoelhando-se diante dele e dizendo: "Vem"? Ambas as pessoas receberam o seu milagre, e há lugar na mesma história para si. Não estamos a falar aqui de uma teologia da cura que ignora a realidade do sofrimento, ou finge que a fé é uma palavra mágica que faz a dificuldade desaparecer. A tradição católica nunca ensinou isso. Ensinou que o sofrimento oferecido a Deus torna-se redentor, une-se ao sofrimento de Cristo na cruz e participa na sua obra de salvação. Carlo Acutis compreendeu isto. Quando recebeu o diagnóstico de leucemia, não pediu imediatamente a Deus que a retirasse. Ele ofereceu-a, colocou-a no altar da sua vontade e disse: "Senhor, que isto sirva ao teu propósito." E Deus pegou no sofrimento desse jovem e usou-o para atrair milhões de pessoas à fé, à cura, à Eucaristia, à própria face de Cristo. O seu sofrimento não é desperdiçado, mesmo enquanto reza pela cura, e deve rezar pela cura com toda a ousadia que a sua fé conseguir reunir. Saiba que Deus não o abandonou na espera. Ele está presente nela. Ele está a agir nela. Alguém que assiste agora pergunta-se: mas pode um santo realmente interceder? É verdadeiramente eficaz rezar através do bem-aventurado Carlo Acutis? Sejamos claros sobre a teologia, porque ela importa. Quando os católicos rezam a um santo, e não estão a adorar esse santo, não estão a sugerir que o santo tenha poder independente de Deus. O que estão a fazer é pedir a um membro do corpo de Cristo, alguém que está agora plenamente vivo na presença de Deus, que reze por eles, da mesma forma que poderia pedir a um amigo para rezar por si. Mas a oração de um santo carrega uma intimidade particular com Deus, porque os santos estão com ele. Eles veem o seu rosto, eles permanecem na sua luz. As suas orações sobem diretamente perante o trono da graça. São Paulo escreve em 1 Timóteo 2:1: "Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens." A intercessão não é uma característica secundária da vida cristã. É central para ela, e a Igreja ensina, e sempre ensinou, que os santos no céu continuam a interceder por nós. Eles não estão em silêncio, eles não estão ausentes, eles estão vivos em Cristo e preocupam-se profundamente com as almas que deixaram para trás. Carlo Acutis é um intercessor particularmente poderoso para nossa era, por razões que vão além dos seus milagres. Ele viveu no nosso mundo, o mundo digital, o mundo moderno, o mundo dos smartphones e das redes sociais e da tecnologia veloz e da solidão profunda da alma. Ele compreendeu o que significa ser jovem e estar sobrecarregado. Compreendeu a doença, súbita e devastadora. Compreendeu o fosso entre a vida que está por viver e a vida que esperava. Ele compreende-o. E ele leva a sua oração a Jesus, não como uma petição distante, mas como uma oferta de alguém que caminhou onde você caminha. E há uma bela tradição na Igreja Católica chamada a comunhão dos santos. A crença de que todos os batizados, vivos e mortos, formam um único corpo em Cristo, ligados uns aos outros através da fronteira a que chamamos morte. Os santos no céu não estão separados de nós. Eles fazem parte de nós. Eles rezam por nós. Hebreus 12:1 chama-lhes uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia enquanto corremos a corrida da fé. Eles estão a observar, estão a torcer, estão a interceder.
E entre eles, nessa grande multidão luminosa, está um jovem rapaz italiano que o ama com o amor que aprendeu na Eucaristia e que não parou de rezar pela igreja desde o momento em que chegou ao céu. Quando reza a Carlo Acutis, não está a ignorar Jesus, está a usar o próprio sistema que Jesus estabeleceu, o corpo de Cristo, e a família da fé interligada, para trazer a sua necessidade perante o trono. É precisamente o que Paulo descreve em Efésios 6:18, quando exorta os primeiros cristãos a orarem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o tipo de oração e súplica, e a continuarem a orar por todo o povo do Senhor. Rezamos uns pelos outros. Pedimos aos outros que rezem por nós. Os santos fazem o mesmo. Simplesmente fazem-no a partir de um ponto privilegiado de caridade perfeita e acesso direto à presença de Deus. E agora, com essa compreensão estabelecida no seu coração, rezemos. Há uma bela tradição na Igreja Católica chamada a Comunhão dos Santos. A crença de que todos os batizados, vivos e mortos, formam um único corpo em Cristo, ligados uns aos outros através da fronteira a que chamamos morte. Os santos no céu não estão separados de nós. Eles fazem parte de nós. Eles rezam por nós. Hebreus 12:1 chama-lhes uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, enquanto corremos a corrida da fé. Eles estão a observar, estão a torcer, estão a interceder. E entre eles, nessa grande multidão luminosa, está um jovem rapaz italiano que o ama com o amor que aprendeu na Eucaristia e que não parou de rezar pela igreja desde o momento em que chegou ao céu. Quando reza a Carlo Acutis, não está a ignorar Jesus. Está a usar o próprio sistema que Jesus estabeleceu, o corpo de Cristo, a família da fé interligada, para trazer a sua necessidade perante o trono. É precisamente o que Paulo descreve em Efésios 6:18, quando exorta os primeiros cristãos a orarem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o tipo de oração e súplica, e a continuarem a orar por todo o povo do Senhor. E rezamos uns pelos outros. Pedimos aos outros que rezem por nós. Os santos fazem o mesmo. Simplesmente fazem-no a partir de um ponto privilegiado de caridade perfeita e acesso direto à presença de Deus. E agora, com essa compreensão estabelecida no seu coração, rezemos. Se algo está a agitar-se dentro de si agora, se estas palavras estão a chegar a uma parte do seu coração que tem estado à espera, não saia. Clique no botão de gosto. Partilhe este vídeo. Deixe-o chegar à pessoa que precisa dele hoje. Alguém está a travar uma batalha em silêncio. Deixe esta oração encontrá-la. Oração de cura milagrosa ao bem-aventurado. Carlo Acutis, para total renovação divina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e venho diante de Ti neste momento com tudo o que carrego, a dor que não consegui articular, o medo que reprimi, a esperança de que quase desisti, e a fé, por mais pequena que seja, de que Tu ainda és Deus e que ainda ouves. Venho não porque mereci esta oração, mas porque Tu me convidaste. Tu disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Estou cansado, Senhor. Estou sobrecarregado. E estou aqui. Pai Celestial, clamo pela Tua misericórdia. A misericórdia que é mais larga que o mar, mais profunda que qualquer ferida e mais alta que cada circunstância que me abateu. Peço-te hoje que ouças a oração do bem-aventurado Carlo Acutis, teu fiel servo, que te amou com cada fibra da sua jovem vida e que agora permanece diante de ti na plenitude da tua glória. Carlo, bendito amigo de Cristo, e olha para mim agora, vê a condição do meu corpo, vê o cansaço no meu espírito, vê a necessidade que trouxe a este momento sagrado. Bem-aventurado Carlo Acutis, tu que recebeste a Eucaristia todos os dias da tua vida, tu que te ajoelhaste perante o Santíssimo Sacramento em adoração e aprendeste a linguagem do silêncio de Deus. Fala ao Senhor Jesus em meu nome. Tu sabes o que é ser jovem e subitamente atingido pela doença. Tu sabes o que significa enfrentar algo que os médicos não conseguem explicar totalmente.
Tu sabes o que é ficar imóvel e entregar tudo a Deus. Fala por mim. Carrega esta minha necessidade ao trono da graça. Coloca-a perante o Senhor que curou o leproso com um único toque. Senhor Jesus, peço-te cura. Cura total, não parcial, não gerida, total. E peço-te que toques o meu corpo da mesma forma que tocaste o leproso. Estende a tua mão para o que outros declararam impossível e diz mais uma vez: sê purificado. Profere renovação nas minhas células, nos meus órgãos, no meu sangue, em cada sistema que falhou. Tu és o autor da vida. Tu me teceste no ventre da minha mãe, como declara o salmista no Salmo 139:13. Tu conheces cada parte de mim. Não há nada no meu corpo que te seja desconhecido. Nada que esteja além da tua capacidade de restaurar. Espírito Santo, curador e consolador, peço-te que te movas pelo meu corpo agora mesmo. Que o teu fogo vá a cada lugar de doença, cada lugar de fraqueza, cada lugar onde o inimigo tentou estabelecer uma base. Que o teu calor alcance os lugares que arrefeceram. Que a tua luz penetre nas trevas desta condição e as disperse. Ou tu és o sopro de Deus. Sopra a vida no que desfaleceram. Tu és o poder da ressurreição. Deixa esse poder agir em mim hoje. Deus Pai, tu que formaste o universo com uma palavra, tu que partiste o mar vermelho e alimentaste uma nação no deserto e ressuscitaste o teu filho dentre os mortos ao terceiro dia, peço-te que intervenhas na minha situação. Não porque eu tenha sido perfeito, não porque nunca tenha duvidado, mas porque tu és misericordioso e a misericórdia não se merece. Recebe-se. A tua palavra diz em Lamentações 3:22-23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Que esta manhã, este momento, seja a manhã da minha renovação. Que este seja o dia em que fazes todas as coisas novas em mim. Bem-aventurado Carlo Acutis, e passaste a tua curta vida a catalogar os milagres da Eucaristia. As hóstias que sangravam, os fenômenos inexplicáveis que a ciência não conseguia conter, os momentos em que o céu rompeu no mundo físico e deixou evidências da sua passagem. Acreditaste nos milagres não como coisas do passado, mas como a realidade viva de um Deus presente. Ajuda-me a acreditar nisso hoje. Ajuda-me a permanecer nessa mesma fé. A fé que carregaste tão sem esforço. Essa fé que não era ingênua, mas lúcida e enraizada na Eucaristia, na palavra, na presença viva de Jesus Cristo. Senhor, trago perante ti não apenas a minha necessidade, mas as necessidades de cada pessoa que assiste a esta oração. Há pessoas aqui que receberam diagnósticos que as assustaram. Há pessoas que estão em hospitais com dor, na incerteza. Há pessoas cujos corpos se voltaram contra elas de formas que nunca esperaram. Há aqueles cujo sofrimento é invisível. A ansiedade que os acorda às 2 da manhã. A depressão que torna o mundo cinzento. O luto que se instalou nos ossos. Há aqueles cujos entes queridos estão doentes e que assistem impotentes, rezando desesperadamente, segurando-se por um fio. Senhor, vê-os a todos, cura-os a todos, renova-os a todos. Falo agora a cada doença em nome de Jesus Cristo. Cada enfermidade, com nome ou sem nome, eu te digo, tu não tens a última palavra. Tu não defines esta vida. Tu não tens permissão para ficar. O Senhor Jesus Cristo, pelas cujas feridas fomos curados, como está escrito em Isaías 53:5, ordena-te que saias. A cura comprada na cruz do Calvário cobre este corpo, cobre esta vida, cobre este momento. O que Cristo pagou não pode ser retido. O que a cruz providenciou não pode ser negado. Bem-aventurado, Carlo Acutis, deste tudo o que tinhas a Deus, os teus dons, a tua juventude, o teu tempo, o teu sofrimento, a tua própria morte. Não retiveste nada. Disseste sim a Deus a cada passo, mesmo quando o sim era a escolha mais difícil. Peço-te que intercedas por mim com essa mesma entrega total. Oferece a minha oração ao Senhor com a confiança de quem está na sua presença e conhece o seu coração.
Disseste-nos que todos podemos ser santos se o quisermos. Ajuda-me a querer isso. Ajuda-me a querer Deus tanto quanto quero a cura, e a confiar que, ao querer verdadeiramente a Deus, a cura seguir-se-á. Senhor Jesus, em João 11, quando Lázaro morreu e Maria e Marta choravam, tu não explicaste imediatamente o teu propósito. Tu choraste. Puseste-te no meio do luto humano e deixaste que ele te tocasse. E então falaste: Lázaro, vem para fora. E o homem morto saiu do túmulo. Senhor, vem ao lugar de morte na minha situação. Vem ao que eu quase dei por perdido. Vem ao que todos os outros abandonaram. E fala. Profere a palavra que chama o que está morto de volta à vida. Eu acredito que podes fazer isto. Ajuda-me nos momentos em que luto para acreditar. Pai, peço por uma total renovação divina. Renovação do corpo, renovação do espírito, renovação da mente. Romanos 12:2 diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Que esta oração seja o início de uma renovação tão completa, tão minuciosa, que eu não seja simplesmente curado, mas mudado, aprofundado, fortalecido, tornado mais plenamente eu mesmo em Cristo. Que este sofrimento não seja desperdiçado. O que ele se torne parte da história que estás a escrever. Uma história que termina não em derrota, mas em testemunho, não em perda, mas na glória do que restauraste. Espírito Santo, onde houver dor, traz a tua paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz de que Paulo fala em Filipenses 4:7, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Onde houver medo, traz a tua coragem. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver luto, traz a consolação que só tu podes dar. Onde houver desespero, traz esperança. Pois tu és o Espírito da esperança. E como declara Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tire um momento nesta oração, não para parar, mas para sentir onde estas palavras aterraram dentro de si. Algo mudou, mesmo que ainda não o consiga nomear. Há uma mudança que a oração opera abaixo do nível da consciência. A semente plantada na fé não se mostra imediatamente no solo, mas está lá, viva, crescendo em direção à luz. O que rezou neste momento foi ouvido, não pela perfeição das palavras, mas porque Deus é fiel à sua promessa. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. Ainda está conosco? Ótimo, porque o que vem a seguir importa. A oração não acabou e a sua fé também não. Carlo Acutis costumava dizer que a tristeza é olhar para si próprio e a felicidade é olhar para Deus. Por um momento, apenas um momento, pare de olhar para o tamanho do seu problema e olhe para o tamanho do seu Deus. E do Deus que criou galáxias com a sua voz, o Deus que conhece o número de cabelos da sua cabeça, o Deus que contou cada lágrima que já chorou. O Salmo 56:8 diz que ele as guarda num pergaminho. Nenhum do seu sofrimento foi invisível para ele. Nada dele foi desperdiçado, e nada dele tem o poder de definir o seu fim. Bem-aventurado, Carlo Acutis, intercessor dos doentes e dos jovens, patrono da geração da internet, amigo da Eucaristia, peço-te que coloques esta oração perante Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, a própria presença que adoraste todos os dias da tua vida terrena. Estás agora onde ele plenamente está. Tu vê-lo face a face. Diz o meu nome perante ele. Diz-lhe o que eu preciso. Tu sabes o que é sofrer, enfrentar um diagnóstico, entregar o teu corpo a algo fora do teu controle. Transformaste esse sofrimento numa oferta. Eu e Deus recebeu-a e magnificou-a em glória. Ajuda-me a acreditar que o meu sofrimento também não é sem sentido. Senhor Jesus, confesso que houve momentos em que duvidei, momentos em que rezei e nada pareceu mudar, momentos em que a doença piorou, em que os resultados dos exames vieram errados, em que o rosto do médico me disse o que eu tinha medo de ouvir. Confesso que houve momentos em que me perguntei se estavas a ouvir.
Perdoa-me por esses momentos de dúvida. Não porque a dúvida seja imperdoável, mas porque quero seguir em frente com fé. Quero ser como o homem em Marcos 9, 24, que gritou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse é o meu clamor hoje. Eu creio. Ajuda-me nos lugares onde a crença ainda é frágil. Pai, a tua palavra em Jeremias 30, 17 diz: mas eu lhe restaurarei a saúde e curarei as suas feridas. Isso não é uma sugestão. Não é uma possibilidade. É uma declaração do Deus que não mente, que não muda, cuja palavra nunca volta para ele vazia. Permaneço nessa promessa hoje. Firmo os meus pés nela. Não serei movido por um relatório, por um prognóstico, pelas opiniões daqueles que só conseguem ver o que os seus instrumentos podem medir. Tu vês o que nenhum instrumento alcança. Tu vês o âmago desta condição e sabes exatamente o que será preciso para a curar. E já providenciaste essa cura em Cristo. Rezo agora por cada osso deste corpo, que sejam fortalecidos. Por cada órgão, que seja restaurado à função plena. Por cada nervo, que a dor seja retirada. Por cada célula, que a saúde seja renovada ao nível mais fundamental. Pelo sistema imunitário, que seja recalibrado e fortalecido. Pela mente, que o nevoeiro da doença seja dissipado e a clareza restaurada. Pelas emoções, que o trauma do sofrimento seja curado juntamente com o corpo, porque tu curas a pessoa inteira, Senhor. Tu não deixas um corpo curado ligado a uma alma ferida. Rezo também pela pessoa a quem foi dita a palavra terminal. Essa palavra carrega um peso como pedra, e algures nesta comunidade de oração, alguém a ouviu recentemente, de um médico sobre si próprio ou sobre alguém que ama, e tem tentado encontrar uma forma de a carregar desde então. Senhor Jesus, tu que és a ressurreição e a vida, tu que falaste a Marta fora do túmulo de Lázaro e disseste: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Profere essa palavra agora. Profere ressurreição no diagnóstico terminal. Profere vida no prognóstico que não tem coluna de esperança. Tu não estás limitado pelo que a medicina pode alcançar. Tu és o Deus que fez o corpo em primeiro lugar e tens cada célula dele no teu conhecimento e no teu poder. Senhor, rezo pela restauração do sono. O sono do amado, que tu dás, como diz o Salmo 127, 2, àqueles que amas. Rezo pela restauração do apetite, da energia, da vontade de continuar. Rezo pela restauração da esperança. Porque por vezes a coisa que precisa de cura, primeiro não é o corpo, mas a capacidade do espírito de acreditar que a cura ainda é possível. Renova essa capacidade agora mesmo. Que a pessoa que quase parou de acreditar encontre nesta oração um motivo para tentar mais uma vez. Que ela te encontre aqui. Bem-aventurado Carlo Acutis. E tu que outrora catalogaste os milagres da Eucaristia, para que o mundo não esquecesse o que Deus fez. Que o milagre que carregas perante o Senhor hoje se torne mais uma entrada nesse catálogo eterno da fidelidade de Deus. Que seja escrito no céu. Neste dia, uma pessoa que estava doente clamou e Deus respondeu. Neste dia, alguém que quase tinha perdido a esperança encontrou-a restaurada. Neste dia, a total renovação divina chegou a uma vida que estava à espera. Que hoje seja esse dia. E para aqueles que não carregam uma doença física, mas que carregam feridas de outro tipo, feridas de luto, de rejeição, de relação quebrada, de esperança perdida, de desolação espiritual, Senhor, alcança-os também. Há um espectador a assistir a isto, agora mesmo, que não disse a ninguém quão perto do limite chegou. Tu vê-los, Pai. Ona, tu vês a solidão que carregaram. Tu vês a fé que foi fustigada, mas não extinta. Estende a tua mão para eles neste momento. Que eles sintam a tua mão no seu ombro. Que saibam verdadeiramente que não estão esquecidos, que não são invisíveis, que nunca tiraste os teus olhos deles. Bem-aventurado Carlo, és jovem na eternidade como foste jovem na terra. Tu compreendes aqueles que sentem que a vida foi interrompida, aqueles cujo sofrimento lhes roubou tempo, vitalidade, o futuro que tinham planeado.
Enfrentaste a tua própria morte com uma serenidade que o mundo não conseguia explicar. Partilha essa graça conosco. Que aqueles que têm medo do que esta doença possa significar para o seu futuro recebam a mesma paz que te carregou. Que saibam que a sua vida está nas mãos de um Deus que os ama além de toda a medida. Um Deus para quem nem a morte é a última palavra. Estamos nas profundezas desta oração juntos e algo está a acontecer. Consegue senti-lo? A atmosfera de fé que se constrói quando o povo de Deus clama pelo seu nome é real, é tangível. A igreja primitiva sabia disto. Quando Pedro e João foram libertados da prisão e voltaram para os crentes e rezaram juntos. Atos 4:31 diz-nos: depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus responde à oração unida. Deus responde à fé levantada em comunidade. Não está a rezar sozinho agora. Milhares de vozes estão a subir com a sua e o céu está a ouvir. Este é o momento de perguntar a si próprio: o que significaria se Deus respondesse a esta oração? Como seria a sua vida no outro lado deste milagre? A quem contaria? E como viveria de forma diferente? Segure essa imagem por um momento. Atreva-se a ter esperança nisso, porque a esperança não é ilusão. A esperança para o cristão está enraizada no caráter de um Deus que se provou fiel repetidamente ao longo da história da salvação. De Abraão a Moisés, de Davi a Maria, de Paulo, Deus sempre respondeu à oração da fé. Sempre, nem sempre imediatamente, nem sempre da forma esperada, mas sempre, sempre, na plenitude do seu amor e da sua sabedoria. Senhor, levanto a necessidade específica no meu coração agora mesmo, aquela que trouxe para este vídeo, a que sussurrei no início, a que me manteve a assistir. Tu conhecê-la. Tu já a conhecia antes de eu chegar, e coloco-a perante ti agora, sem condições, sem exigências, simplesmente em confiança. Aqui está ela, Pai. Aqui está o que eu preciso. Aqui está o milagre que estou a pedir. Ofereço-o a ti através da intercessão do bem-aventurado Carlo Acutis e peço-te que te movas. Agradeço-te, Senhor, antecipadamente, não porque o milagre já tenha sido visto, mas porque a fé dá graças antes da manifestação. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exerço essa fé agora. Agradeço-te pela cura que está a caminho. Agradeço-te pela renovação que já está em marcha. Agradeço-te pela misericórdia que me encontrou aqui, nesta oração, neste momento, no meio de tudo o que estou a carregar. Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, tu que nos foste dada como mãe e intercessora, une a tua oração à nossa. Tu que permaneceste ao pé da cruz e não fugiste, e que seguraste o teu filho moribundo nos braços e confiaste em Deus mesmo no incompreensível, fica ao nosso lado agora. Junta a tua intercessão à do bem-aventurado Carlo, teu filho na fé. Juntos, levem as nossas orações perante o trono do teu filho, que nada te negou, que operou o seu primeiro milagre em Caná a teu pedido. Pede-lhe novamente que haja. Estamos necessitados. Estamos no banquete de casamento da vida e o vinho acabou. Santo Antônio de Pádua, taumaturgo e amigo dos pobres, cuja intercessão trouxe inúmeros milagres através dos séculos, une-te ao bem-aventurado Carlo em oração por nós. Todos vós, santos e anjos de Deus, todos vós que estáis perante o trono, ouvi a nossa necessidade e carregai-a perante o Altíssimo. E Senhor Jesus, único curador que percorreu as estradas da Galileia e parou sempre que alguém chamou pelo teu nome, para por nós agora. Não passes por nós. Estamos a clamar da nossa necessidade, do nosso desespero, da nossa fé. Ouve-nos, age, que o milagre venha, que a renovação comece, que o teu nome seja glorificado no que fazes nos nossos corpos, nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias. Que esta oração não volte vazia, mas cheia, cheia da tua resposta, da tua graça, da tua glória. Em nome de Jesus Cristo,
pelo poder da sua morte e ressurreição, através da intercessão do bem-aventurado Carlo Acutis e de todos os santos, eu reivindico a cura total, reivindico a renovação total, reivindico a restauração de tudo o que foi perdido. Recebo-o pela fé e permaneço nele pela esperança e seguro-o pelo amor. O amor de um Deus que provou além de qualquer dúvida que é por mim e não contra mim. Amém, amém, amém. Gostaríamos muito de rezar por si especificamente. Por favor, deixe a sua intenção de oração nos comentários abaixo. Escreva amém ou partilhe o milagre em que está a confiar em Deus hoje. O seu comentário importa. Torna-se parte desta comunidade de oração e outros rezarão por si. Não está sozinho. Além disso, se esta oração o tocou, por favor, goste, partilhe e subscreva este canal. Deixe que isto chegue a quem mais precisa. Estamos perto do encerramento desta oração, mas não no fim do que Deus está a fazer. O trabalho que começou quando carregou no play deste vídeo, o despertar da fé, a abertura do coração, a petição levantada ao céu através da intercessão do bem-aventurado Carlo Acutis, esse trabalho continua além da última palavra. Deus não termina o seu turno quando o vídeo acaba. Ele não põe a sua petição de lado quando a oração termina. Ele carrega-a. Ele trabalha com ela. Ele tece-a na trama do seu propósito para a sua vida, que é sempre, sempre um propósito de esperança. Jeremias 29, 11 continua tão verdadeiro hoje como no dia em que foi proferido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o seu Deus a falar consigo, agora mesmo, sobre a sua situação específica. Os planos que ele tem para si incluem o outro lado desta doença, o outro lado deste sofrimento, o outro lado desta impossibilidade. E ele já lá está, à sua espera. E a oração que oferecemos hoje é uma das formas como ele o atrai para esse outro lado. O bem-aventurado Carlo Acutis usou a tecnologia, a internet, websites, bases de dados, para trazer os milagres da Eucaristia ao mundo. E agora você está a assistir a esta oração através da tecnologia, em qualquer ecrã que esteja nas suas mãos. Talvez não seja coincidência. Talvez o jovem que acreditava em alcançar as pessoas através de meios digitais esteja a agir mesmo neste momento, guiando esta oração às pessoas que mais precisam dela, intercedendo por si enquanto escuta. O Deus que usa todas as coisas para o bem, Romanos 8:28, está a usar isto também. O que quer que tenha trazido para esta oração, não tem de sair com isso inalterado. Reze conosco uma última vez, e apenas estas palavras do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu confio em Ti. Bem-aventurado Carlo, roga por mim. Espírito Santo, cura-me. Isso é suficiente. Isso sempre foi suficiente. O conjunto da oração cristã, no seu essencial, é apenas isso: confiança, intercessão e entrega ao Espírito. Tudo o resto flui desses três. Pode estar a perguntar-se: o que faço agora? A oração foi feita, as palavras foram ditas, a intercessão foi oferecida. O que acontece a seguir? A resposta é: espera com fé ativa. Continua a tomar o medicamento que o médico receitou, porque Deus cura através de meios naturais, bem como sobrenaturais. Continua a cuidar da sua saúde. Continua a ir à missa, recebendo a Eucaristia. A mesma coisa a que Carlo Acutis chamava a sua autoestrada para o céu. Continua a voltar à oração e observa. Observa os sinais de que Deus estava a agir. O resultado inesperado do exame que surpreende o médico. A manhã em que acorda e algo parece diferente. A paz que vem sem explicação. A sensação de que o peso que tem carregado de alguma forma aliviou. Estas são as impressões digitais de Deus. Aprenda a reconhecê-las. Aprenda a dizer obrigado quando as vir, mesmo antes de o milagre completo estar visível. A Igreja Católica tem uma rica tradição do que se chamam novenas.
9 dias de oração por uma intenção específica, recordando os 9 dias em que os discípulos rezaram juntos entre a Ascensão e o Pentecostes, antes de o Espírito Santo descer. Considere fazer uma novena ao bem-aventurado Carlo Acutis pela sua intenção de cura. 9 dias. 9 dias de trazer a sua petição perante Deus através da sua intercessão. 9 dias de ler a Escritura e de ir à missa se puder, de se sentar em adoração perante o Santíssimo Sacramento. A Igreja descobriu, através de séculos de experiência, que a oração persistente, aquela que não desiste, abre algo no reino espiritual que um único pedido não abre. O próprio Jesus contou a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos sempre orar e não desfalecer. Não desista. E nesses 9 dias, ou nos dias que forem necessários, deixe-se mudar pela oração, não apenas pela resposta, porque por vezes o maior milagre que Deus opera não é aquele que pediu especificamente. Por vezes o maior milagre é a pessoa em que se torna no ato de pedir. A profundidade da fé que descobre nos lugares desesperados, a relação com Deus que cresce no solo do sofrimento, a compaixão que desenvolve por outros que estão a sofrer porque já passou por lá. E Carlo Acutis compreendeu isto. Ele não recebeu a cura da sua leucemia. Ele ofereceu-a. E a partir dessa oferta, Deus construiu um legado que alcança milhões de pessoas todos os anos. Deus não desperdiça nada. Nem uma lágrima, nem uma noite sem dormir, nem um dia de dor. Tudo está a ser usado. Tudo está a ser tecido em algo maior do que pode ver a partir de dentro. Pode estar a perguntar-se: o que faço agora? A oração foi feita. As palavras foram ditas. A intercessão foi oferecida. O que acontece a seguir? A resposta é: espera com fé ativa. Continua a tomar o medicamento que o médico receitou, porque Deus cura através de meios naturais, bem como sobrenaturais. Continua a cuidar da sua saúde. Continua a ir à missa, recebendo a Eucaristia, a mesma coisa a que Carlo Acutis chamava a sua autoestrada para o céu. Continua a voltar à oração. Xian e observa. Observa os sinais de que Deus está a agir. O resultado inesperado do exame que surpreende o médico. A manhã em que acorda e algo parece diferente. A paz que vem sem explicação. A sensação de que o peso que tem carregado de alguma forma aliviou. Estas são as impressões digitais de Deus. Aprenda a reconhecê-las. Aprenda a dizer obrigado quando as vir, mesmo antes de o milagre completo estar visível. A Igreja Católica tem uma rica tradição do que se chamam novenas. 9 dias de oração por uma intenção específica, recordando os 9 dias em que os discípulos rezaram juntos entre a Ascensão e o Pentecostes, antes de o Espírito Santo descer. Considere fazer uma novena ao bem-aventurado Carlo Acutis pela sua intenção de cura. 9 dias. 9 dias de trazer a sua petição perante Deus através da sua intercessão. 9 dias de ler a Escritura, de ir à missa se puder, de se sentar em adoração perante o Santíssimo Sacramento. A Igreja descobriu, através de séculos de experiência, que a oração persistente, aquela que não desiste, abre algo no reino espiritual que um único pedido não abre. O próprio Jesus contou a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos sempre orar e não desfalecer. Não desista, e nesses 9 dias, ou nos dias que forem necessários, deixe-se mudar pela oração, não apenas pela resposta, porque por vezes o maior milagre que Deus opera não é aquele que pediu especificamente. Por vezes o maior milagre é a pessoa em que se torna no ato de pedir. A profundidade da fé que descobre nos lugares desesperados. A relação com Deus que cresce no solo do sofrimento. A compaixão que desenvolve por outros que estão a sofrer porque já passou por lá. Carlo Acutis compreendeu isto. Ele não recebeu a cura da sua leucemia. Ele ofereceu-a. E a partir dessa oferta, Deus construiu um legado que alcança milhões de pessoas todos os anos. Deus não desperdiça nada. Nem uma lágrima, nem uma noite sem dormir, nem um dia de dor. Tudo está a ser usado. Tudo está a ser tecido em algo maior do que pode ver a partir de dentro. Senhor Jesus, encerramos esta oração tal como a abrimos. Em Teu nome, na Tua misericórdia, no Teu amor.
cada pessoa que ficou conosco até este momento. Abençoa-a, Pai. Recompensa sua fé. Responde ao que pediram. Faz o que só Tu podes fazer. Move-te de formas que não deixem dúvidas de que o milagre veio de Ti. Que o testemunho deles ressoe nas suas famílias, nas suas comunidades. Nas sessões de comentários deste canal, na gratidão silenciosa de um corpo curado que acorda são. Bem-aventurado Carlo Acutis, o rapaz que amava a Eucaristia, que deu a sua vida em santidade, que agora permanece na plenitude da luz de Deus. Carrega estas orações perante o Senhor. Levanta-as. Não deixes que caiam por terra. Disseste-nos que toda a tristeza do mundo vem de não conhecer Deus. Que aqueles que rezaram hoje conheçam Deus mais profundamente, mais pessoalmente, mais urgentemente do que nunca. Que esta oração seja um início, o início de uma relação com Deus que seja viva e real e que transforme tudo o que toca. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, hoje, teu amanhã e em cada momento entre esta oração e a sua resposta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, goste deste vídeo, partilhe-o com alguém que esteja a travar uma batalha hoje e subscreva este canal para nunca perder uma oração. Deixe o seu pedido de milagre nos comentários. Escreva amém, escreva a sua intenção, escreva o nome de alguém por quem esteja a rezar. Esta comunidade reza junta e juntos, as nossas orações sobem mais alto. Deus o abençoe. Bem-aventurado Carlo Acutis, roga por nós. Bem-aventurado Carlo Acutis, roga por nós.